Olá, meu nome é Leandro Franco. No vídeo de hoje vou dar algumas dicas para você que é novo convertido ou para você que já é convertido há muito tempo, tá? Vou fazer uma série de 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar da leitura bíblica, né? Sou convertido e aí, vou ler a Bíblia inteira de uma vez? Não. Ah, Esse é o engano que muitas vezes a gente, num afoito, né, de querer muito a palavra de Deus, a gente tem algumas coisas que ainda a gente não está preparado, assim como um neném, né, não come carne, aí a gente tem que se alimentar corretamente, né, do leite ainda, né. Aí eu vou falar para você algumas dicas de como ler e qual livro começar a ler, tá bom? E que versão também utilizar, né? Hoje nós temos várias versões dentro da nossa língua portuguesa, uh, e a Bíblia, né? Numa versão, por assim dizer, mais fácil de ler, você vai ter um aproveitamento ainda melhor na sua leitura, tá bom? Então eu vou começar com a indicação de versão, qual versão usar, a Almeida Corrigida Fiel, Almeida Atualizada e Revisada, NVI, qual que eu vou começar a ler, tá? Vou falar da minha experiência, caso isso aplique a você, ok, caso não, não tem problema. Eu comecei a ler com a ARA, que é a Almeida Revisada e Atualizada. Quando Cristo me converteu, né, eu tinha muita dificuldade em português, muita, ainda tenho alguma dificuldade, mas eu tinha muita dificuldade. E para mim aprender, né, absorver a palavra de Deus demorou mais um pouco, tá? A área me forçou a buscar o conhecimento de português. E aí existe uma dificuldade, porque é muito estranho você andar com a Bíblia e um dicionário de português, né? Então, para uso devocional, eu não aconselharia você usar a ARA, tá? Não sei se você já é um bom aluno, né? Foi um bom aluno de português, não tem dificuldade nenhuma com as palavras mais antigas e é versado, né? Mas eu sei que essa não é a realidade do nosso povo brasileiro. Não estou chamando de burro, tá bom? Porém, nós mesmos temos uma grande dificuldade de entender a nossa própria língua, tá? Então, o português ele é uma língua que está sempre evoluindo, ele está sempre mudando, né? Você vê a linguagem de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, ele está sempre modificando, está sempre evoluindo. Em algumas partes não. Mas enfim, eu estava usando a tradução NVI, que é entre uma linguagem formal e uma linguagem mais acessível, tá? A NVI, a minha tá até velhinha, é uma Bíblia bem bacana, é uma Bíblia bem legal. E essa aqui, deixa eu ver se... O legal é que algumas delas, elas trazem uma informação, vocês dá pra ver, acho que vai focar. Algumas trazem algumas explicações de alguns nomes bíblicos, né? Principalmente lá vai falar sobre alguns nomes de deuses, algumas cidades, tem significado. A NVI traz um pouco disso, ou uma tradução similar, tá? Então ela traz muitas coisas aqui embaixo na rodapé, tá bom? A Bíblia que eu tenho usado é a Bíblia NVT, que chama Nova Versão Transformadora, que é essa aqui. Se vocês verem, a NVT. Eu gostei muito da NVT. Ela é uma tradução, não é uma paráfrase, tá? Ela é uma linguagem extremamente acessível e também uma linguagem também ao mesmo tempo formal, né? Ela não tenta colocar gíria, nada. É só uma linguagem mais formal, um português que eu e você conversa no dia a dia. E para que você possa aprender da palavra de Deus, reconhecer quem é seu Deus e aplicar na sua vida, você tem que entender o que a Bíblia fala, né? Então eu usei lá o dicionário, é uma maneira jocosa de falar, mas é a realidade, né? A gente tem que lutar para aprender sobre Deus. Então, a Bíblia NVT ela facilita isso um pouco mais.
E, e ela traz não somente alguns versículos, né, opcionais, com versão, com significados diferentes, mas também a explicação de alguns termos, né? E tanto a NVI quanto a NVT, elas vão trazer já as medidas em medidas atuais, né? Quilos, metros, moedas, né? Lógico que não vai traduzir para o real, mas ela vai dar uma medida de quantidade, quanto que era aquilo, né? Então você vai ver litros, né, também traduzindo. Então, deixa eu pegar aqui uma passagem bem legal, né? Tá falando aqui. Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui a gente está no Mateus capítulo 21. Vai falar quando o Filho do Homem, né? Quando Jesus adentra Jerusalém, montado num jumentinho. Essa passagem é muito interessante, que algumas crianças começam a gritar Hosana, filho de Davi. E você sabe que é Hosana? Pois é, a gente tem dificuldade, né, em saber algumas coisas que a Bíblia fala. E aqui embaixo ele vai falar o que é Hosana, né? Tá aqui riscado, você não vai conseguir enxergar, mas eu vou falar para você, tá? Salva agora, né? Ele vai explicar, ó, exclamação de louvor, que em sua forma hebraica significa salva agora. Então, algumas informações, é lógico que você vai conseguir isso num comentário bíblico ou numa Bíblia com um comentário, mas nós estamos falando de uma Bíblia normal, tá? E ela vai trazer isso para você, tá bom? Então, a versão eu escolheria, principalmente se você é novo convertido, a versão NVT. Leandro, estou lendo, vou começar a ler. Por onde eu começo? Leia os 2 primeiros livros que eu vou indicar para você, é muito importante. Primeiro, vou falar do Evangelho de João e depois o livro de Romanos. O Evangelho de João vai demonstrar a Cristo para você. Quem é Cristo, sendo ele o homem Deus. E depois Romanos vai passar em um panorama bem legal sobre as doutrinas da cristã, né? Quem é o homem, quem é Deus, como que nós somos salvos, para que nós somos salvos, o que é Israel, o que é povo gentil. Então Romanos basicamente ali é um panorama de doutrinas. Então Romanos é um bom livro, né? Depois que você ler João, tá bom? Após esses 2 livros que você lê, você continua a leitura, aí lê Colossenses, lê as cartas paulinas principalmente, tá? As cartas de Paulo vai começar ali de Romanos até a 2 Timóteo, se eu não me engano. Olha, falhou minha mente agora. 2 Timóteo, perdão, irmãos, até Filemão, tá? E depois Hebreus, tá bom? Então vai ter Filemão. Filemão é um capítulo rapidinho também, bem legal. Mas enfim, leia João e Romanos primeiramente. Depois você vai para aquelas cartas paulinas, tá bom? E ler por ler não adianta nada. E a segunda parte agora eu quero falar com você é a leitura, você meditar no que você está lendo, tá? Então, você fez a leitura, você vai separar, seja o capítulo, o tema principal do capítulo, seja uma ideia de uma parte do versículo, ou até mesmo o versículo. Então, você pode riscar, tá? A folha em si, ela não é inspirada, então você pode riscar. Eu tenho essa aqui, eu tenho um pouco risco, mas eu mostro para vocês. Então aqui eu vou escrever na lateral dela. Eu escrevo na lateral. A minha filha tem um marca-texto, ela usa marca-texto. Eu vou deixar toda pintadinha. Aqui no lado também fica escrito. Então o que eu acho interessante, o que eu tenho que meditar naquela hora, eu pego e dou uma riscadinha e vou ler, tá? O interessante é que você pare para ler e meditar sobre aquilo que está falando, né? Vai falar sobre a santidade de Deus. Está falando de Deus, por exemplo, quando Cristo se transfigurou na montanha. Para meditar naquele momento e pensa. Quando Pedro falou, Senhor, vamos fazer 3 cabanas. Uma para você, uma para Elias e uma para Moisés.
e vem o Senhor do céu e fala: este é meu filho amado. O que eu posso aprender com isso? É que Jesus não é igual a nenhum outro. Jesus é único. E Ele é o Filho amado de Deus. Ele é único. O que isso traz para mim? Que eu devo santificar o nome de Deus na minha vida. E ter Jesus como único na minha vida. Ele não deve ter o mesmo lugar que a minha esposa, com meus filhos, não. Jesus é único. E Ele deve ser tratado como único dentro do meu coração. Ah, Leandro, eu tenho dificuldade. Sou novo convertido. Ok. Então, primeiramente, busque sempre uma pessoa para estar ao seu lado. Uma pessoa com mais tempo de vida na vida cristã. Uma pessoa que você pode estar se espelhando para conhecer, para viver, para andar junto. Pessoa, igreja, né? Por isso que é importante você andar junto, você não ficar sozinho. Por isso que é importante a igreja na vida. Mas caso você queira se aprofundar mais, eu tenho 2 Bíblias para indicar. Não reparem, estão bem velhinhas, bem desgastadas, tá? É a Bíblia de Estudo do John MacArthur, tá? John MacArthur é um pastor batista, um pastor muito bom. E essa Bíblia aqui já é guerreira, já bem antiguinha, bem usada. Ela me acompanhou nos primeiros anos de vida, por assim dizer. E ele tem muito comentário, tá? Você vai vir aqui, ó. Isso aqui é a passagem bíblica. Isso aqui é o comentário. E tem alguns painéis teológicos que vai falar sobre doutrina. Vai falar também introdução do livro, né? Tem introdução do livro, quando foi escrito, quem é o autor. Então, esse aqui é um bom material de auxílio para você. Bíblia de Estudo de John MacArthur. E essa aqui também, não reparem, está bem desgastada também. Bíblia de Estudo de Genebra. Bíblia de Estudo de Genebra é uma coletânea de escritos reformados, tá? Em sua maioria presbiterianos, tá? E a mesma coisa que é o texto bíblico. Opa, vou virar aqui para vocês. Texto bíblico, comentário. O legal dessa Bíblia é que ela vai ter, além da Bíblia, além dos comentários, ela vai ter confissão de fé de Westminster no final, catecismo maior e cânones de Dort e também catecismo de Heidelberg. Não sei se eu falei corretamente. Então, tem bastante informação. Essa Bíblia aqui é bem legal, né? Por causa dessas informações que eu falei para vocês. Então, sou novo convertido, como que eu devo ler? Pensem sempre nisso, né? O mais importante de tudo é a meditação. Leia e medite naquilo que você leu. Logo em seguida, ore a Deus. Medite, ore. Faça uma leitura orando, para que o Espírito Santo te ilumine. E com certeza, conforme você vai crescendo na fé, o seu conhecimento vai amadurecendo cada vez mais, para que você possa também ser bênção às outras pessoas, tá bom? Caso você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. E caso ficou alguma dúvida, eu gostaria de mais dicas, né? Os 2 próximos vídeos eu vou tratar depois sobre oração, depois relacionamento, né? Tudo baseado no tema novo convertido, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe e até a próxima.